Deus, na Tua presença mais uma vez estamos para te pedir, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do pastor Jonatas, para que ele ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração, na sua boca. Que ele seja, Senhor, boca de Deus aqui neste lugar, que nós possamos continuar te louvando, adorando o teu nome e receber de ti, Senhor, o alimento sagrado, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Tome teu assento por um minuto. Queridos, em primeiro lugar eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar atrás de uma santa tribuna para poder estar ministrando a palavra do nosso Deus, ela que é imutável porque não muda, mas permanece para sempre. Louvar a Deus pela saudação de bem-vindo, a qual fui extenso aqui nesta noite, e também quero louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, pastora Ana. Deus abençoe esse casal abençoado que tem nos recebido nesta cidade e nos tratado como príncipes ainda que não mereçamos. Deus abençoe. Estou aqui, acho que é a primeira vez na sua jurisdição como presidente agora, né? Que alegria, que honra, Deus abençoe. O nosso decano, pastor Agemiro, também a pastora Jaraci. Estar com eles hoje aprendendo, irmãos, eu estava que nem criança, né? Só faltei me jogar aos pés do pastor Agemiro ali e poder aprender, ouvir tantos testemunhos que nos saíram impactados. Deus abençoe, pastor. Deus continue dando graça, e essa graça de aconselhamento, e nos deu força para caminhar mais uma milha. Cumprimentando esses dois servos do Senhor, eu cumprimento os demais pastores, servos do Senhor, que ladeiam este altar. Deus abençoe a vida de vocês, vocês que têm somado, juntamente com a igreja de Uruguaiana, para o crescimento. Que Deus abençoe. Eu queria frisar o nome de muitos aqui, que ao longo desses anos que vamos vindo em Uruguaiana, tem cuidado de nós. Mas que Deus possa abençoar, rever Carlos, a Vanice, o Rafael, que comprou minhas passagens para mim retornar. Eu disse, Rafael, eu quero esquecer um tal de nome de Viação São João, nunca mais eu quero lembrar o nome desse ônibus. Aleluia, porque a gente vem numa trilha de viagens, e a gente só chega, troca a mala e vai para São Paulo, mas Deus vai nos dar graça. Ore por nós, Deus abençoe, servos do Senhor que já adoraram, essa orquestra abençoada e a igreja de Uruguaiana. Estávamos numa vigília, esta madrugada com o pastor Arão, na Barra do São Chuí. Amém? Glórias a Deus. Eu confesso que... São Chuí, isso? Barragem do São Chuí. Eu confesso que faltava um pouquinho para perder a voz, 4:30 da manhã, mas Deus restaurou a voz e é só bênção. Vamos nos colocar de pé, porque eu quero usar o tempo que me foi dado aqui e ministrar a palavra do Senhor. Eu sou pregador que preguei muitas festas da Umadur aqui, os jovens da Umadur, Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês me colocaram no fundo da sala do coração de vocês, mas eu amo vocês, viu? Deus abençoe. E dê crescimento cada vez mais. A gente tem um carinho especial pela Umador, por todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Queridos, sem perca de tempo, eu sei que é um culto de festa, porque estamos comemorando Cristo que foi morto, mas reviveu, e nos lembrando do sacrifício dele. Então, é culto de Santa Ceia, e eu sei que o pastor ainda tem que participarmos da Santa Ceia, então eu quero ser sucinto aqui, mas usar o tempo que nos foi dado. O pastor me deu até às 21h10, eu prometo, tento entregar antes, com certeza, porque eu sei que tem um andamento aqui. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 25, Mateus capítulo de número 25, quem tem a Bíblia Sagrada, abra comigo nesse texto referido.
Mateus, capítulo de número 25. Glórias a Deus. Quem achou o texto referido, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Todo mundo achou. Está registrado assim a epígrafe da palavra. Algumas estão aqui com tradução em NVI, que eu já li, já vi que começaram a ler aqui em NVI, mas essa é uma das traduções mais fiéis, que é Almeida. Então vamos lá. Está registrado assim a epígrafe da palavra, a parábola das virgens. Então o reino dos céus ele será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. As prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar e todas adormeceram de um sono, ou todas adormeceram. Versículo de número 6, mas à meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Diga comigo, à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, o texto que nós estamos lendo aqui, que nós acabamos de ler, ele está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 25, o verso de número 1, o verso de número 2, o verso de número 3, até o verso de número 6, foi os versículos que ora nós lemos aqui, para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus aqui esta noite. Todos nós sabemos, queridos irmãos, que o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho por demais conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada, conhecido como sinóticos, porque ele, Mateus, Marcos, Lucas, eles trazem as mesmas comparações acerca de todos os acontecimentos que aconteceram em torno do ministério do Cristo, do Salvador da humanidade. O objetivo não era colocar luz no seu nome e nem no seu ministério, mas era colocar os holofortes do Espírito Santo, a saber, ao ministério do Cristo, do Salvador. Tanto é que quando Mateus, ele vai escrever o Evangelho de Mateus, ele vai escrever aos judeus. E quando ele escreve aos judeus, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. E ele vai nos mostrar que o reino de Davi ele não tem fim, porque Jesus ele vem da raiz de Davi. E então ele fala na sua genealogia, falando que Jesus ele vem da raiz de Davi. Escrevendo para o seu povo, ele vai ter algumas particularidades. E todos nós sabemos que tudo muda na vida de Levi, ou conhecido como Mateus, porque a caravana do Cristo, do Salvador, do Rabone, ela chega em Cafarnaum. E quando chega em Cafarnaum, ela começa a ver os grandes sinais, os grandes milagres que acontecem em torno do ministério do Cristo, do Salvador. Esse Cristo, quando chegou em Cafarnaum, existia um coletor de impostos. E a vida dele nunca mais foi a mesma, desde o momento que o Rabone da Galileia, que Jesus chega perante a sua coletaria e diz, segue-me. E então Levi, ele começa a seguir o ministério do Cristo. E tudo isso nós temos a sua conversão, a sua mudança de história no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9 e verso de número 9. A vida de Mateus nunca mais foi a mesma depois deste dia do encontro com Jesus. Assim como a minha vida e a tua vida nunca mais foi a mesma desde o momento que chegou a salvação na nossa casa, na nossa família. E é por isso que nós estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas a terceira sessão do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo de número 13 até o capítulo de número 16, é o clímax que traça a jornada de Jesus Cristo literal e figuradamente até a cruz do Calvário.
estes versículos ou esses capítulos aqui, eles traçam o clímax da mensagem de Mateus, porque eles vão falar sobre os grandes acontecimentos que estão em torno e que envolvem a ida de Cristo até a cruz do Calvário. E é por isso, queridos irmãos, que eu precisei abordar aqui esses conhecimentos para nós aqui esta noite. Agora que nós já entendemos, todos nós sabemos que o capítulo de número 25 de Mateus, na grande verdade, ele é uma continuação do capítulo de número 24. E o capítulo de número 24, pastor Agemiro, ele é conhecido como sermão profético. E por que não dizer também o sermão da montanha? Ele é conhecido como sermão profético e o sermão da montanha. Jesus, ele começa a falar acerca das coisas finais, dos dias que antecederiam o arrebatamento da igreja, que a igreja seria arrebatada. Então há uma preocupação na igreja apostólica, há uma preocupação entre os discípulos, como se sucederia isso, como aconteceria. E Jesus, de uma forma profética, então, revelando os acontecimentos que aconteceriam, que antecederiam a sua vinda, ele começa a falar. E todos nós sabemos que o capítulo de número 24, Jesus, ele está num período de oração, ele está num período de comunhão com o Pai, falando com o Pai, buscando o reino dos céus, para que ele viesse divulgar, para que ele viesse falar o reino do céu. Quando ele desce, ele sai do templo, os discípulos estão de fora, do lado de fora, olhando para a estrutura do templo, olhando para a beleza do templo. É a mesma coisa que alguém chegar na cidade de Uruguaiana e ver esse lindo templo, mas eles estão em Jerusalém e eles estão olhando para a estrutura do templo, e eles dizem, quando Jesus se aproxima deles, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E então Jesus olhou para eles e parece que colocando um balde de água nos pensamentos do que eles estão falando, Jesus disse: olhe para este templo aí. Por que, Senhor? Porque este templo, ele vai ruir e não vai ficar pedra sobre pedra. Mas na grande verdade, Jesus, ele está falando aqui num grande sentido, e o sentido espiritual. Ele está falando de dois tipos de casas: casas que são edificadas na areia e casas que são edificadas na rocha. Ele está dizendo que a casa que é edificada na areia, ela passa pelo processo do tempo, ela passa pelos processos em que o vento vai bater, e a sua queda, ela vai ser grande. Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos que os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, só vai ficar de pé uma igreja que está firmado na rocha que é Jesus. Os ventos de perseguição soprarão, os ventos dos falsos mestres aparecerão nos nossos dias, tentando possivelmente enganar até mesmo os escolhidos. Haverá um tempo de esfriamento, haverá um tempo de falsos mestres e tantas coisas que querem tirar a igreja da rota, que querem tirar a igreja da sua visão, e a única visão que a igreja tem é o céu, é ir morar no céu. Jesus Cristo, ele aborda também para a igreja que aquele que colocou a mão no arado, ele não pode olhar para trás, e se olhar para trás, ele não é digno de entrar no reino do céu. Jesus está falando, essa estrutura, ela vai ruir, ela vai cair por terra, mas se tiver uma igreja abalizada na rocha que sou eu, ela vai permanecer de pé. Pode soprar o vento do inverno, mas ela vai permanecer de pé. É por isso, queridos irmãos, que acerca de estrutura, nós falamos de Mateus capítulo de número 16 e verso de número 13. Jesus está em Cesareia de Filipe, e quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele pergunta para os seus discípulos: quem esta multidão dizem ser o Filho do Homem? Então eles começam a dizer no meio da multidão, uns estão dizendo muitas coisas acerca de ti, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu é menos que o profeta. E pasme o Senhor, não vai faltar engraçadinho para dizer que o Senhor é o Beelzebul, pelas obras e pelos sinais que acontecem, estão acontecendo. Mas para Jesus não importa o que a multidão está dizendo, porque a multidão é aquela que abraça, mas é aquela que vai dizer: crucifica ele, mata ele. Para Jesus o que importa é o que é liberado dos meus lábios e dos teus lábios. Então Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem é que dizem que eu sou? E aí nós temos o Pedro aqui, que pega a oportunidade e diz: Senhor, eu só tenho uma coisa para dizer acerca de ti, é que tu és o nosso Rabone, é que tu és o nosso
Messias, é que tu és o Salvador da humanidade, tu és o nosso Cristo. Cristo olha para Pedro e disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou estas coisas, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo para Pedro: não foi a força da carne, não foi a força do sangue que te revelou estas coisas, mas foi o meu Pai que decidiu se revelar. E se o meu Pai decidiu se revelar, é porque vocês foram escolhidos para uma obra, vocês foram escolhidos para a salvação, e aqueles que foram escolhidos não será tirado esta parte. Ele disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou estas coisas, mas foi o meu Pai. Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por alguns anos algumas escolas teológicas apontaram Pedro como a pedra da igreja. Jesus nunca chamou Pedro de pedra da igreja, porque Pedro no original do grego significa Petros, e Petros é fragmento de rocha, é coisa pequena, é coisa miúda, que só serve para uma coisa: para ficar escondido atrás da rocha poderosa que é Jesus. Se esta noite nós assumirmos a nossa função aqui como fragmento de rocha, desaparecer mediante o Cristo Todo-Poderoso que está nesta casa, pode soprar o vento, pode vir o inferno, mas esta igreja vai permanecer de pé na presença de Deus. Só quem está escondido na rocha que é Jesus, levanta a tua mão, porque eu sinto a autoridade aqui para profetizar. Pode vir o embalo do Satanás, pode vir o que vier, pode vir o vento, mas não vai abalar a estrutura desta igreja, porque esta igreja tem as suas bases na rocha que é Jesus. E é por isso que estamos aqui numa noite de Santa Ceia, adorando e glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso, queridos irmãos. Mas agora Jesus, pastor, ele se encaminha para a sua reta final, para a sua crucificação. E Jesus, ele tinha uma preocupação. E qual era a preocupação de Jesus? Nós achamos que a preocupação de Jesus era passar pela morte de cruz. Isto não preocupava Jesus. A preocupação de Jesus não era ser açoitado pelos soldados romanos. A preocupação de Jesus não era que ele seria traído por Judas, porque na caminhada é assim mesmo, sempre vai aparecer um Judas para nos vender por 30 moedas de prata. Nós temos que nos acostumar. Evangelho não é mar de rosas, tem muitas vezes as suas perseguições e tantas outras coisas. Isto não preocupava Jesus. A preocupação de Jesus não era que ele estaria na cruz do meio, não. Isto não preocupava Jesus. E por que não preocupava? Porque ele sabia para que tinha vindo. Ele veio para cumprir tudo aquilo que os profetas eles haviam profetizado. E na grande verdade, Jesus ele veio para consertar o erro do primeiro Adão. Na grande verdade, o primeiro Adão e Eva, eles foram expulsos de um jardim literal, e Jesus não veio pregar um jardim literal, ele veio dizer que vai nos colocar num jardim espiritual. Adão e Eva nos tiraram do jardim literal que Deus criou e colocou no Éden, e acredito que expulsos do jardim, Satanás está dando risada. Baguncei com o projeto de Deus, acabei com o projeto de Deus, tirei o casal que Deus formou, colocou no jardim, estão expulsos, pecaram, transgrediram contra Deus. Mas nada pega Deus de surpresa. Adão não pegou Deus de surpresa, Eva não pegou Deus de surpresa, Satanás não pega Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus já tinha um cordeiro preparado antes da fundação de todas as coisas. Você acha que tu me pega de surpresa, Satanás? Tu não me pega. Está vindo o último Adão aí, e se o primeiro Adão nos tirou fora do jardim, o último Adão nos coloca dentro do jardim da promessa. Quantos aqui querem entrar dentro desse jardim da promessa? Então a crucificação ela não preocupava Jesus, pastor Algemiro, porque ele sabia, e ele havia falado: se derrubarem este templo, em 3 dias ele se levanta. Jesus está falando da sua ressurreição. Eu posso morrer no dia de sexta-feira, mas eu hei de ressuscitar na manhã do primeiro dia, e a morte não terá poder de impedir a minha ressurreição. Então qual era a maior preocupação de Jesus? Era preparar a sua igreja para subir para as bodas.
Diga para essa pessoa que está ao teu lado, diga: você era a maior preocupação de Jesus. Pode dizer: você é a maior preocupação de Jesus. A preocupação dele é que você esteja preparado para subir para as bodas. Esta aqui é uma boda literal que nós estamos vivendo, mas já já nós vamos subir para uma boda espiritual. Eu vou repetir: e a maior preocupação de Jesus era nós estarmos preparados para subir as bodas. Então a preocupação dele qual era, pastor Leandro? Depois dele subir, até que ele venha. Vou repetir: a maior preocupação de Jesus era depois que ele subisse, até que ele venha. E qual era a preocupação dele? Ele subir e até ele voltar. Não encontrar uma igreja fria, não encontrar uma igreja apática, não encontrar uma igreja morta, não encontrar uma igreja sem a presença do Espírito Santo, não encontrar uma igreja que perdeu o verdadeiro fervor espiritual, que perdeu a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, eu ouvi um testemunho que incendiou a minha alma. Vou repetir aqui: e esses cultos vão começar a acontecer nas nossas igrejas. Uruguaiana, se prepara, Deus vai dar um giro de 360. Eu ouvi um testemunho desse decano aqui, que fez arrancar lágrimas dos meus olhos. Os ímpios na cidade de Juí, numa congregação que eles estavam, a mulher saiu para a rua, porque viu que o telhado da igreja estava pegando fogo, e alguém olhava para ela e dizia: você está louca? Não está pegando fogo não. Ela disse: chama o bombeiro que a igreja está pegando fogo. Eu vejo fogo no telhado da igreja, mas esse fogo não era literal, era um fogo espiritual, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. E eu dou um recado para os bombeiros espirituais. Tive coragem de falar isso na sede do Belém, e vou falar isso aqui esta noite. Quem acendeu o fogo do Espírito Santo nesta igreja se chama Espírito Santo. Homem não vai apagar esse fogo, Satanás não vai apagar essa chama. Dá para nascer bombeiro espiritual que vai acabar com este fogo. Nós vamos subir e triunfar em glória. Por que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Não foi eu que disse. Jesus tinha uma preocupação: eu vou ascender ao céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. João 14, verso de número 16. Existem pessoas que andam para lá e para cá nas ruas da cidade de Uruguaiana. Existem pessoas que à procura da felicidade, que à procura de preenchimento de vazio, precisam de uma bebida, mas é um vazio momentâneo. Alegria vem e já passa. Existem pessoas que estão como moribundos para lá e para cá. E sabe por que estão moribundos para lá e para cá? Porque não tem a presença do Espírito Santo. Mas aqui não. Jesus disse: a minha igreja nunca será vazia, porque eu vou enviar o meu Espírito Consolador. Esse Espírito Consolador o mundo não conhece. Esse Espírito Consolador o mundo não tem, mas vocês conhecem, porque ele está no meio de vós. Vou repetir: vocês conhecem, porque ele está no meio de vós. E quando o Espírito Santo entra na casa, há louvores, há línguas estranhas, há liberdade espiritual, há uma igreja que glorifica e exalta. Eu quero ouvir aqui o barulho desta igreja. Será que tem uma igreja cheia da presença do Espírito Santo? É ele que te consola, é ele que te levanta, é ele que te restaura, é ele que, enquanto estou pregando, o pastor Agemiro, ele está curando pessoas aqui esta noite. Então não se contente com uma igreja vazia da presença do Espírito Santo, porque esta igreja vai ficar na terra com o anticristo, mas sempre faça parte de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, de uma igreja que vai subir. E por que, pastor? Porque existem características de uma igreja sem a presença e de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Vamos lá, minha intérprete. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja estática, é uma igreja parada, é uma igreja mumizada, é uma igreja engessada, é uma igreja que não chora, é uma igreja que não tem lágrimas. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja que se movimenta. Hoje você vai sair daqui como uma locomotiva na presença de Deus. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja medrosa, ela tem medo de tudo. Uma igreja cheia da
presença do Espírito Santo é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que não tem medo. Ela rasga o leão no meio, ela rasga o urso no meio. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, as obras são da carne, ela é uma igreja carnal. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, os frutos são do Espírito. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela olha para baixo e está que nem galinha de enrola, a vida toda fraco, fraco, fraco. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela olha para cima e sabe que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela canta com os lábios e nada acontece. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, quando ela canta, a gente não sabe dizer se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas certo é que ela está cheia da presença do Espírito Santo. Eu vou encerrar aqui. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo vai ficar nesta terra com o anticristo, mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo está contando as horas, está contando os minutos para ser arrebatada desta terra. Só quem faz parte desta igreja cheia da presença do Espírito Santo, agora chegou a hora de dar glória, agora chegou a hora de falar em línguas estranhas. Você tem 30 segundos, o ambiente está liberado para você adorar aqui. Vai lá, você tem 30 segundos, você tem 29 segundos, você tem 28, você tem 27, você tem 26, você tem 25, você tem 24, você tem 23, você tem 22, 21, 20, 19, 18, 17. Vai lá, ainda dá tempo de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Olhe para mim aqui. Sai o capítulo de número 24. Entre o capítulo de número 25 e o capítulo de número 25 que vocês leram comigo aqui. Ele nos fala sobre a parábola das 10 virgens. Cristo introduz mais uma vez um relacionamento, um casamento, para simbolicamente, ou na simbologia, falar acerca da igreja dele. Quem aqui não lembra do primeiro sinal de Jesus em Canaã da Galileia, transformando água em vinho, em um casamento? Em Canaã, Jesus transforma água em vinho, e a simbologia da igreja. É por isso que o primeiro sinal de Jesus acontece em uma festa de casamento. Ele instrui a Paulo dizendo: amai a sua igreja, assim como Cristo amou a sua noiva. Amai a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Agora Jesus, em um contexto de festa de casamento, ele começa a falar acerca do seu arrebatamento, da sua vinda, do dia que ele vai buscar a sua igreja. E por que fala de uma festa de casamento? Por que fala das parábolas das 10 virgens? Eu vou te dizer, porque envolve a história da igreja. Um casamento judaico no seu primeiro século, ele tinha 2 etapas. A primeira etapa era a etapa do enamorados. É a etapa que o noivo olhava para a moça e disse: gostei de você. Você tem as qualidades de Rebeca. Você tem as qualidades de uma escolhida. A moça olhava para ele e dizia: também gostei de você. Mas para nós enamorarmos, para nós noivarmos e casarmos, vai ter que falar com o papai. Quando falava que tinha que falar com o papai, ele já imaginava, já sabia o que tinha que fazer. Tinha que pagar um dote, tinha que pagar uma soma, uma continha em dinheiro. Quando ele chegava ao pai da moça, dava o dote, dava a continha em dinheiro, o pai dizia: ela é sua, ela não é mais de ninguém. A partir daquele dia, David Lombardi diz que ela recebia uma diadema.
Uma diadema que tinha 10 moedas, ou carregava na cabeça, ou carregava no peitoral. Ela andava na rua da cidade e todos diziam: não mexo com ela, ela já é comprometida, ela já é noiva. Olha a diadema que tem nela. Assim é a igreja de Cristo. Quando nós andamos pelas ruas da cidade como noiva, alguém olha, Satanás olha e diz: não mexa, não toca, porque já é marcada. Ela tem a marca, ela já é marcada com a marca de noiva, ela já é comprometida. Então ganhava-se a diadema, mas o moço saía da casa da moça e ele ia para a casa do seu pai. Num período de 12 meses, ele só ficava ou só voltava para buscar a noiva no dia da festa de casamento, porque a festa de casamento não acontece na casa da noiva, a festa de casamento acontece na casa do noivo. E quem é espiritual já entendeu o que eu estou falando aqui. Comigo e com você aconteceu a mesma coisa. Quando muitos te chamavam de cambono, cavalo do diabo, quando ninguém te dava nenhum valor, quando alguns eram jogados do lado de fora, quando todos eram desvalorizados, Ele nos amou e se apaixonou por nós, pastor Algemiro, e Ele pagou o dote que ninguém podia pagar. Qual é o dote? Ele te comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Eu vou repetir: tu não foste comprado com sangue de bode, tu não foste comprado com sangue de galinha, mas tu foste comprado com sangue da cruz do Calvário. E o sangue da cruz do Calvário nos remiu e nos lavou do nosso pecado. É por isso que nós estamos aqui nos lembrando do sacrifício do Cristo, que foi morto ao terceiro dia, mas ressuscitou, já pagou o dote, já nos comprou, e nós somos particularidade desse noivo. Quem é particularidade dele, levanta a sua mão e dá um glórias a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia: ele foi preparar a morada, ele foi preparar a morada, ele já partiu, já pagou o dote, mas a promessa que ele vai voltar está se cumprindo nos nossos dias. Dá uma cutucada nesse crente que está do teu lado e diga: te alegra, nós estamos vivendo a era do arrebatamento. O noivo está vindo aí, pastor Algemiro, pastor Leandro. Só quem não entende que Deus está dando sinais, todos os sinais do arrebatamento já se cumpriram, só estamos aguardando a chegada do noivo. Estamos esperando o soar da última trombeta. Queira os homens ou não queira, ele vai chegar a qualquer momento. Queira Satanás ou não queira, nós aguardamos este dia, e só a noiva aguarda este dia. Agora, queridos irmãos, eu preciso trazer aqui e desfazer alguns erros dos nossos dias atuais, que até mesmo estão sendo pregados, porque compreende-se de forma errada. Quem é que já leu a expressão e já até mesmo aplicou: Jesus virá como ladrão? Quem é que já leu essa passagem, que Jesus virá como ladrão? Levante a mão, não tenha medo, levante a sua mão. Só que tem um porém: nós precisamos entender e decifrar uma coisa aqui. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas para a sua igreja ele não vem como ladrão. Não espere Jesus para a igreja como ladrão, porque para a igreja ele não virá como ladrão. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão. Entendemos uma coisa: Jesus vem como ladrão para os prostitutos, Jesus vem como ladrão para os profanos. Eles não virão Jesus virá como ladrão para quem está brincando com a sua salvação. Jesus virá como ladrão para os ateus, Jesus virá como ladrão para uma sociedade que zomba da nossa fé. Mas para a igreja não, a igreja não recebe Jesus como ladrão. Pastor, prova, vou te provar. Apocalipse capítulo de número 22, eu estou pregando para a noiva, e quem é que está no meio da noiva? O Espírito Santo. Apocalipse 22 diz que há um grito da noiva, que há um grito do Espírito, e eles se juntam e eles dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus buscar a sua igreja. Tem gente que já entendeu o que a igreja está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus buscar a sua igreja. Eu não aguardo Jesus como ladrão, eu aguardo Jesus como noivo que está vindo para buscar a igreja. E se você aguarda o noivo chegar, dá um salto desta cadeira, se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Você tem coragem de ser profeta para essa pessoa que está ao seu lado? Diga para ela, a partir de hoje, nunca mais eu vou te ver com a tua lamparina apagada. Diga, sabe por quê? Porque as trevas, elas tomam conta da terra. Nós estamos vivendo o tempo que as trevas estão tomando conta da terra. Nós estamos vivendo o tempo que Satanás está tendo êxito em algumas situações. Quem está com o celular aí, faça assim com a tua lamparina, assim, ó. Acende ela. Faz assim. Levanta esse celular aí, crente. Acende essa lamparina aí. Acende a sua lamparina. Acendeu? Levanta para cima. As virgens, no contexto da parábola, elas entendiam que a noite estava chegando. E a noite não tem como ficar com lamparina apagada. Oh, aleluia. A noite não tem como ficar com lamparina apagada. Porque lamparina apagada é erro de caminho, é saída de rota, é perdermos o encontro com o noivo. E o encontro com o noivo era o momento mais aguardado. Então não se ficava com a lamparina. A noite começava a chegar, se acendia a lamparina. Então olha para essa pessoa, não é hora mais de andar com lamparina apagada. Existe uma geração que anda com a lamparina apagada. Vou repetir, mas não é hora de nós andarmos com lamparina apagada. Quando as lamparinas estão apagadas, é falta de presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É falta de temor, é falta de louvor, é falta de adoração, aleluia. Uramachuribi candaraia. E Satanás gosta de encontrar crentes com a lamparina apagada. Mas aqui não, Satanás. Hoje nós encontramos uma igreja da cidade de Uruguaiana que vai acender a lamparina. Não será mais uma santa ceia. Se te pegarem do lado de fora, vão te ver com a tua lamparina acesa. Se te pegarem na faculdade, vão te pegar com a tua lamparina acesa, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da graça. Diga assim, é hora de acender a lamparina. Por que eu tenho que acender a lamparina? O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você tem lamparina apagada, você não perde a rota. Pega a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pega. Pastora Ana, posso dividir uma coisa com a senhora aqui? A senhora não conta para a Andréia quando ela vinha aqui. Quando há 23 anos eu esperava minha noiva toda de branco, porque virou moda agora, jovem casar, não virgem. Passa na mão de um, passa na mão de outro. É para dar glória ou não é para dar glória? Não se reserva mais para o jovem que vai se entregar. Mas isso aí é assunto para uma dor. Vamos lá. Eu esperava a noiva de branco que ia chegar. E o camarada que estava conduzindo a Andréia, ele disse, vamos dar um susto no noivo. E ela disse, por quê? Porque o noivo, vamos fazer ele esperar uns 40 minutos pelo menos. E eu no altar, esperando a noiva e eles dando volta na cidade. Eu sentia cada suor passando pelo meu corpo, porque eu dizia, onde está a noiva? Por que a noiva não chega? E de repente a noiva aparece. Mas no contexto de um casamento judaico, não é o noivo que aguarda pela noiva, é a noiva que aguarda pelo noivo. A gente já pegou. Eu vou repetir, no casamento judaico não é a noiva que vai encontrar com o noivo no altar, é o noivo que vem encontrar com a noiva. É a noiva que se prepara para se encontrar com o noivo. É a noiva que vai de encontro do noivo. Quem é que está entendendo aqui? Não é o noivo que espera. Não. É a noiva que aguarda a chegada do noivo e tem que sair em encontro do noivo. Só que tem um porém. Desde a ascensão de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós estamos vivendo o que parece na mente de muitos o atraso do noivo. Parece que o noivo está tardando vir, sim ou não?
Parece que o noivo está tardando sim, vir ou não? Pode dizer sim, mas o atraso do noivo, queridos irmãos, na grande verdade, ele não está acontecendo. Mas embora não esteja acontecendo, o atraso, ele revela algumas coisas. O que o atraso do noivo revela? O atraso do noivo revela quem está preparado para celebrar. O atraso do noivo revela quem está preparado para entrar nas bodas. Vou repetir. O atraso do noivo tem revelado algumas coisas nos nossos dias. E o que ele tem revelado? Quem está preparado para celebrar e quem está preparado para entrar, ou quem só está preparado para uma oportunidade. E eu vim pregar para uma igreja na cidade de Uruguaiana que nunca estará preparada para uma oportunidade, porque preparado para uma oportunidade, você só se prepara para um culto, você só acende uma lamparina, mas não tem azeite de reserva. E não é hora de andarmos com azeite vazios, é hora de andarmos com lamparina acesa, mas termos azeite de reserva. E tem gente que se prepara só para uma oportunidade. Eu vim pregar para a igreja que está preparada para a eternidade. O atraso do noivo revela a segunda coisa. E o que revela? Que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Vou repetir aqui. O atraso do noivo revela quem era prudente e quem era louca, quem estava preparada para a oportunidade e quem estava preparada para a eternidade. Dá uma chacoalhada na mão desse crente e diga: esta noite é uma noite que vai ser um divisor de águas na minha história e na tua história. Nós não estamos preparados para uma oportunidade. Diga assim: porque nós não somos loucas, nós estamos preparados para a eternidade, porque nós fazemos parte da prudente. Então Deus está dando um recado para a Uruguaiana. Hoje é noite de colocar azeite na tua reserva. Hoje é noite de acender esta lamparina. Coloca azeite na tua lamparina. Agora olha para mim aqui e diga bem alto: todas. Todas. Não, está muito fraco. Todas. Aqui em cima, todas. Diga: todas adormeceram. Todas tiveram um sono profundo. E o que fala, pastor Egemiro, que todas adormeceram? Falta de fervor espiritual, não mantendo o mesmo nível e a prontidão inicial. Irmãos, o que o senhor está querendo dizer? Eu gostaria de termos o mesmo nível de prontidão inicial. Lembra quando se converteu? Lembra quando se entregou para Jesus? Tem gente que, se deixasse, ele abria a igreja no lugar do porteiro. Ele chegava na igreja, ele tinha o espírito de servo. O servente não chegou, ele já ia limpando a igreja, ele já ia limpando o banheiro, ele já ia orando. Eram 10 cadeiras, pastor Agemiro, mas colocava a mão noite toda dizendo: salva vidas, liberta vidas. Falta-nos o temor principal que nós tínhamos no começo da nossa conversão. Só que tem um porém: o texto está dizendo que todas adormeceram. Irmãos, e eu preciso alertar isso aqui. Nós precisamos acordar, nós precisamos tomarmos uma iniciativa de voltarmos ao primeiro nível espiritual. Quando nós conhecemos a Jesus, nós precisamos voltar a isso. Eu trago esta palavra, nós precisamos. Mas sabe o que mais me choca, pastor Leandro? É que tem gente que tinha azeite de reserva e podia dormir, mas tinha azeite que não tinha azeite na reserva. Tinha gente que não orava, tinha gente que não buscava, era louca e mesmo assim dormiu, mesmo assim adormeceu. Mas à meia-noite é surpresa, porque ouve-se o grito do atalaia. Posso dar um recado para a Uruguaiana? Posso dar um recado para os meus companheiros? O texto diz que as virgens, elas adormeceram, mas o atalaia não pode adormecer. Vou repetir: as virgens adormeceram, mas o atalaia, ele está na torre de vigia. Quando fala daquele que dá o grito,
Espírito está falando do atalaia. Nós não podemos dormir, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de consagrar, nós não podemos deixar de jejuar, nós não podemos deixar de ser uma voz. Existem muitos atalaias, existem muitos altares, pastor, que silenciou a voz dos atalaias. Não se prega mais a palavra, não se confronta mais, mas o atalaia está gritando: aí vem o noivo está chegando, o noivo está vindo aí. Os atalaias em cima deste altar vão começar a bradar nos 4 cantos da cidade de Uruguaiana: o noivo está chegando aí. E se o noivo está chegando aí, acende a tua lamparina, viu? Acende a tua lamparina, pega o teu azeite de reserva, pega. Levanta a mão desta pessoa lá em cima. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: 21h04. Nós nos levantamos aqui como aquelas que têm lâmpadas, como aquelas que têm azeite de reserva. Mas existe uma geração que não tem azeite de sobra. Diga assim: eu não posso te emprestar o meu azeite. Ou repita, diga assim: eu não posso te emprestar o meu azeite. Tu pode ser a minha esposa. Diga assim: tu pode ser o meu esposo, tu pode ser o meu filho, tu pode ser a minha filha, mas eu não posso te emprestar o azeite que eu tenho. Porque azeite aqui representa a salvação, e salvação não se divide, não se presta, não se vende, não se dá. Salvação é individual, eu tenho que comprar. Eu vou repetir aqui: por mais que eu te ame, companheiro, por mais que eu te ame, companheira, eu não posso emprestar o azeite, porque azeite aqui representa a salvação, e salvação a gente não empresta, salvação se compra. Uramachuri Bicandaraia. Eu estou trazendo uma mensagem aqui, e essa mensagem é de arrebatamento. Nós vamos participar de uma mesa literal, mas Deus está nos preparando para entrar numa ceia espiritual, em uma boda. E só vai entrar nesta boda, só vai entrar para esta festa de casamento quem tem lamparina acesa, quem tem azeite de sobra. Mas eu tenho uma boa notícia para a cidade de Uruguaiana: é noite de Santa Ceia, é noite de temor espiritual, é noite de sermos confrontados, é noite de tomarmos uma posição. Qual é a boa notícia, pastor? Ainda não chegou o noivo, ainda não chegou a meia-noite. Eu vou repetir: ainda não chegou a meia-noite, ainda dá tempo de comprar azeite, ainda dá tempo de acender a lamparina, ainda dá tempo de ter azeite de sobra. Agora eu vou fazer um pedido para os atalaias: estendam as mãos para cá. Isso, estenda as mãos para cá e comecem a profetizar: aí vem o noivo, aí vem o noivo. Comece a dizer: aí vem o noivo, aí vem o noivo. Comece a dizer em alta voz: aí vem o noivo. E se a virgem que está aqui, ela é prudente, ela vai começar a acender a lamparina, ela vai pegar o azeite que tem de reserva, ela vai preparar a sua reserva. Mas quando ela acender a lamparina, a partir de agora, vai se ouvir um barulho de línguas estranhas aqui. Se eu estou pregando para virgem prudente e não para louca, vai acender lamparina aqui atrás. Vai ter barulho de línguas estranhas, vai ter barulho de glória, vai ter barulho de adoração aqui na nave da igreja. Aonde tiver virgem que está se preparando para entrar nas bodas, nós vamos ouvir um barulho do glória agora, nós vamos ouvir o barulho do renovo agora, nós vamos ouvir o barulho das línguas estranhas agora. Vai lá, virgem, acende essa lamparina. Vai lá, igreja, começa a reagir. Não é hora de ficarmos parados, é hora de nos levantarmos, é hora de nos posicionarmos. Começa a reagir, vai. Quem tem glória vai dando glória, quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem tem línguas estranhas, começa a falar em línguas estranhas. Quem tem profecia, começa a profetizar. Quem tem visões, comece a ter visões. Quem tem dom de maravilhas, começa a usar essa ferramenta. Quem tem ministério, quem tem chamada, olha Deus passando no meio da igreja, olha o noivo chegando. Então adore a Ele.
Pega a mão dessa pessoa que está ao seu lado, pega. Fecha o corredor agora, fecha o corredor, fecha o corredor. Levanta a mão dessa pessoa que está ao seu lado. O pregador já pode parar de pregar aqui, porque o Espírito Santo ele está enchendo a noiva. O Espírito Santo está renovando. O Espírito Santo está passando aqui no meio dos obreiros. Atalaias, 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 atalaias. Atalaias, atalaias, nós temos uma missão importante, nos levantarmos nesta última hora, Nemuel. Nós não podemos falhar, a noiva não pode errar o caminho, as virgens não podem errar o caminho. É hora de arrebatamento da igreja. Deus está tomando a igreja. Deus vai começar a tomar esta nave agora, em liberdade espiritual. Rabaia, Candarabaia. Deus vai tomar a galeria desta igreja agora. Só os espirituais. Quem ainda fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Quem ainda ora em línguas estranhas, ora em línguas estranhas. Quem ainda canta em línguas estranhas, canta em línguas estranhas. Quem precisa de renovo, seja renovado. Há uma cura que está acontecendo aqui. Deus está curando câncer. Deus está arrancando depressão. Deus está quebrando cadeias espirituais. Começa a ser tocado agora. Seja. Não é a voz do pregador, é a tua voz agora. Não é a voz do pregador, é a tua adoração agora. A noiva está gritando, a noiva está gritando, a noiva está gritando. Pode vir, pode arrebatar, pode chegar a qualquer momento. Nós aguardamos o Senhor com lamparina acesa. Nós aguardamos o Senhor com azeite de reserva. Levanta-se hoje, virgem. Faz o convite das almas. Olhe para mim. Eu preciso 1 minuto só. Se o pastor me der a liberdade, eu quero aqui do meu lado. Gente que decidiu a partir desta noite não andar mais com azeite na reserva. Decidiu levantar lamparina, pegar azeite e colocar na reserva. Hoje Satanás não te encontra mais com reserva vazia, só com vasilha cheia da presença. Pastor, de que forma isso vai acontecer? Eu preguei para filhos pródigos que estão nesta vigília, nesta noite de Santa Ceia, e precisam voltar. Eu preciso de gente que vai se posicionar. Já entendeu que salvação não se empresta, eu tenho que comprar. A meia-noite não chegou ainda. Eu quero orar por você que quer voltar para os braços do Pai, ou quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém nessa noite? Levanta a mão. Tem alguém nessa noite? Levanta a mão. Na nave da igreja. Vem aqui para frente. Tem aqui? Vem aqui para o meu lado. Vem aqui. Em cima, estou vendo alguém na nave da igreja. Vem aqui do meu lado. Venha. Pastor, eu estou voltando hoje. Venha. Chega aqui. Isso. Consegue chegar aqui? A igreja quer abraçar vocês. Tem alguém na nave aqui na galeria que quer voltar? Levanta a mão. Venha. Hoje Deus está te marcando hoje. Hoje Deus está trazendo um tempo novo. Ajude alguém a chegar que está na galeria aqui. Ajude alguém a chegar. Se tem alguém que levantou a mão, venha. O Pai está te chamando. Eu estou esperando alguém que está na galeria. Eu pegar a lamparina hoje aqui. 2 pessoas aceitando Jesus. Decidiram pegar a lamparina. Decidiram se posicionar. Decidiram dizer que o inferno não é o lugar deles, mas o céu é o lugar. Tem gente que voltou a acender a lamparina aqui essa noite.